Então, vamos lá, ó. Um outro livro interessante que é bacana a gente analisar é o livro do pessoal da Paraíba. É um assalto. E se eu reagir? O que é que esse livro traz para a gente? Esse livro aí eu sempre vou estar referenciando ele. Ele é bem bacana. Então, o livro ele trata de uma reflexão fora do paradigma tradicional de reagir ou não reagir, né? Esse livro ele vai trazer uma metodologia diferente de análise dos dados, porque quando a gente vai analisar o anuário e outras fontes oficiais, a gente tem ali números que vão estar retratando apenas a vitimização. A gente não tem uma noção de pessoas que tiveram sucesso em situações de autoproteção. Como é que eu vou modular a minha decisão, se eu vou reagir ou não? Como é que está esse cenário, se está favorável ou não? Se eu não tenho um ponto de referência das pessoas que sobreviveram, eu só tenho um ponto de referência das pessoas que morreram. Então, eu achei bastante interessante porque eles trazem uma análise, por exemplo, de não reação e reação. E aí a gente começa a ter algum indicador percentual, não como regra, mas vamos lá. De 846 casos, isso referenciando o livro, que decidiram, ou dentro dessas pessoas, 7% decidiram não reagir. Dessas pessoas que decidiram não reagir, qual foi o resultado? 55% morto, 26% ferido e 24% ileso. Então, a maior parte dos agentes de segurança pública decidiram reagir, que foi em torno de 93%. E qual foi esse resultado? 20% morto, 24% ferido e 55% ileso. Então, vamos lá. Se você analisar de maneira crua, né, o indicador, você sai com a crença que é muito mais interessante você reagir do que você não reagir. Mas a gente não pode simplificar o problema da violência, o risco inerente nesse contexto, apenas a isso. Isso é apenas um indicador, não quer dizer que é uma regra. Mas é um dado interessante para a gente confrontar essa abordagem tradicional do nunca reaja. Pô, nunca reaja? Será que a gente não está internalizando nas pessoas, né, de modo geral, uma mentalidade, uma crença de que sempre não reagir, a gente vai ter um resultado positivo? Será que aquele pai, né, daquele primeiro vídeo, será que ele não internalizou essa crença de que ele iria preservar a sua vida ali se ele não fizesse nada, só obedecesse, e infelizmente teve a sua vida ceifada? Quantos, né? Quantos já passaram por alguma situação parecida e já viraram estatística e não estão aqui para falar? E quantos que decidiram reagir e que de repente padeceram? Então, os números apresentam uma relativização de resultados. É um indicador que alguma coisa a gente pode fazer nesse cenário. Eu não controlo todas as variáveis quando se trata de violência, mas alguma coisa eu controlo. Eu controlo uma parte do meu comportamento. Então, o que é que a gente pode considerar mais? E aqui é uma abordagem específica para quem é agente de segurança pública. A gente está acompanhando uma alteração da interação social, da pressão social em relação àquilo que a gente faz. Está modulando também as decisões dos nossos gestores. Vamos já ver esse vídeo. Leonardo, pelo amor de Deus, parem com isso. Vocês não podem entrar, moço. Pelo amor de Deus, para. Bota a mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! Para. O que está pensando, seu grande? De costas. Vira de costas. Fica de costas. Por favor. Fica de costas, cara. Ô, tio Neguinho! Ô, tio Neguinho! Tá me batendo! Para, pelo amor de Deus! Para com isso! Ô, tio Neguinho, tá me batendo! Ô, tio Neguinho! Tá me batendo! Tio Neguinho! Sai fora! Tá me batendo, tio Neguinho! O senhor tá batendo, moço! Pelo amor de Deus, para com isso! Para com isso! Para, Leonardo, pelo amor de Deus, Leonardo, não! Vai. O senhor tá batendo nele! Vamos aqui, demônio. Vamos. Fica aqui, Leonardo. Some daqui, Javier. Some daqui.
Renato, fica pra fora. Atira então, atira então. Manda atirar. Atira então. Filma. Tá armado do céu. Rapaz, você viu o que vai ganhar tudo aqui, ó. Então, a gente tem uma pressão social crescente em relação a quem é operador de segurança pública, e isso tem implicado em determinadas decisões de nossos gestores sobre o trabalho policial, a exemplo das câmeras que os policiais passarão a utilizar. Aqui na Bahia a gente já está iniciando a experimentação, São Paulo já tem já há algum tempo, né? Outros estados têm, e a gente precisa, como operador de segurança, pensar nessas nuances também, né, do ponto de vista ostensivo, para a gente traçar também estratégias de nosso planejamento ou de nosso desenvolvimento de competências para lidar com um cenário totalmente diferente do que era atuar como policial há 10 anos atrás. Então, você, operador de segurança pública, né, fica aí a nossa reflexão. Você mais do que eu aí, você que está operando, certamente já passou por alguma situação parecida em que a sua autoridade ali ela ficou comprometida, mas no momento não foi oportuno fazer nada. A gente está vivendo esse momento agora em que a sociedade está basicamente fazendo isso, invertendo tudo, né? E a gente está em um contexto sociopolítico, é um contexto sociopolítico favorável, né? São um grupo minoritário de pessoas que se sentem privadas de seus direitos, mas que tem uma influência muito forte, né, do ponto de vista político e jurídico também, né, porque influencia diretamente em determinadas jurisprudências e que pode comprometer aí a qualidade do nosso serviço. Isso precisa ser planejado antes, né? Isso precisa ser pensado e refletido antes, para que a gente possa estar se preparando para lidar adequadamente com esse contexto.